No Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre a história da mulher de Ló e sobre o que ela nos traz a respeito da desobediência a Deus. Ela é citada por 2 vezes na Bíblia, mas não é falado o nome dela. Ela é conhecida apenas nesses termos, a mulher de Ló. E aí, inicia já dizendo assim, que Deus é justo. Ele relata o exemplo de mulheres boas e más, né, na Bíblia, para que a gente aprenda tanto com os exemplos positivos quanto os exemplos negativos a viver da melhor maneira segundo a vontade do Senhor. Então, hoje é sábado, 31 de dezembro de 2022, o último dia do ano de 2022. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda. Louvo a Deus por sua vida. Já pega o seu café e a sua Bíblia para que a gente hoje estude um pouquinho sobre a mulher de Ló. Ao olharmos para a história da mulher de Ló, a minha oração é que sintamos o peso do significado das palavras contidas em um dos versículos mais curtos da Bíblia, onde Jesus disse: "Lembrai-vos, pois, da mulher de Ló." E agora a gente vai ver o que Jesus quis dizer com isso, né? As passagens da Bíblia referem-se a ela simplesmente como mulher de Ló. Ela é lembrada como uma solene advertência às mulheres em toda a parte. Se é uma advertência, quer dizer o quê? Chamado de atenção, né? Ló era sobrinho de Abraão, logo sobrinho de Sara também, né? Um homem muito rico que compartilhou suas riquezas com o seu sobrinho. Então, Ló era herdeiro, né? Vamos dizer assim, de Abraão. Também foi um homem que viveu em retidão diante do Senhor. À medida que os rebanhos de ambos cresciam e se multiplicavam, houve várias discussões entre os seus pastores. Abraão tratou do problema com o seu sobrinho Jó, onde ele relata lá em Gênesis 13, 8, 9. Disse Abraão a Ló: "Não haja contenda entre mim e ti, e nem entre os meus pastores e os seus, pois somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda." A Bíblia relata que Ló olhou ao seu redor e tomou a terra que lhe parecia melhor para os seus rebanhos. Então, Abraão ainda deu a oportunidade dele escolher, né? A terra que ele escolheu estava cercada por uma cidade muito corrupta e cheia de maldade, Sodoma, né? Quem conhece um pouquinho sobre a Bíblia aí já sabe a história de Sodoma e Gomorra. Motivado por seu egoísmo, Ló mudou-se para Sodoma, né? Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Era uma nação que vivia sem a graça do Senhor, né? Ló não somente se mudou para aquela localidade, mas também em pouco tempo se tornou cidadão de Sodoma. Sabemos que ele era um homem honrado e respeitado na comunidade, sendo este um lugar de proeminência. Não encontramos na Bíblia relatos específicos sobre os antecedentes da mulher de Ló, mas a impressão que temos é que ela desfrutava de riquezas e da posição do seu marido na cidade e se apegou aos bens materiais, né? Então, da mesma forma que o marido se mostrou ganancioso, a Bíblia deixa relatos de que ela se apegou à posição do marido e aos bens materiais, né?
E aí, continuando a história de Ló e da sua família, lemos em Gênesis 19, 1, 3. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada Ló estava assentado. Então, Ló cuidava da entrada da cidade. Quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto na terra. Quer dizer, deitou na terra, né? Instou-lhes muito e foram a entrarem na casa dele. Deus deu-lhes um banquete, fez assar uns pães e eles comeram. Então Ló convidou os anjos para que fossem para a sua casa. Bom dia, Levi, seja bem-vindo, Deus abençoe. Nesse contexto, vemos 2 anjos que pareciam homens comuns. Ló os levou para sua casa, preparou-lhes uma refeição. Supomos então que sua esposa, né, a esposa de Ló, participou, pelo menos, da preparação dessa comida, né? E aí, os sodomitas eram perversos e queriam que Ló entregasse esses 2 homens, né, para praticar com eles perversidade. Com a intenção de proteger os hóspedes, né, que Deus tinha enviado para a casa de Ló, Ló acabou cometendo um pecado ainda maior. Ele entregou as suas filhas, as filhas que ele tinha com a sua esposa, para que fossem oferecidas, né, aos homens de Sodoma. Olha que coisa absurda isso, né? Essa atitude mostra como o fato de viver em Sodoma havia afetado Ló e sua família. A Bíblia continua dizendo que quando os homens da cidade estavam a ponto de arrombar a porta da casa de Ló, os anjos realizaram um milagre, cegando instantaneamente os homens que estavam à porta. Diante de tanta confusão, eles não puderam achar a porta e a família de Ló permaneceu segura. E aí, olha que palavra preciosa, porque a gente percebe, e ao longo dos dias do estudo, a gente vem vendo isso, né? Que apesar dos personagens, né, da Bíblia, dos homens da Bíblia, das mulheres da Bíblia, se afastarem da graça do Senhor, aqueles que são escolhidos por Deus, Deus permanece em graça com eles, né? Por mais que Ló tenha escolhido levar sua família, né, e sua esposa tenha lhe acompanhado para um lugar que a graça do Senhor não existia ali, Deus não via graça naquele povo, mas na família de Ló, sim. E aí Deus enviou 2 anjos para estarem na casa de Ló, né? E isso é muito, muito interessante, porque às vezes a gente se contamina com o que está ao nosso redor e de fato acredita que o Senhor Deus não está vendo, né, não está velando por nós. E aí lá em Gênesis 19, 12, continua relatando sobre a proteção, né, assegurada a Ló e sua família. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, filhos, filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir sua casa, porque o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou a seus genros e que estavam para casar com suas filhas e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E aí, diz aqui, ó, Deus em sua bondade deu a toda a família de Ló oportunidade de escapar. Porém, alguns não quiseram escutá-lo. Todos os membros da família foram destruídos junto com a cidade de Sodoma, com exceção da sua mulher
e suas 2 filhas que estavam com Ló. Então, na verdade, aqueles 2 anjos que foram, né, ter com com Ló na casa de Ló eram emissários do Senhor, porque a maldade em Sodoma era tão grande que Deus havia decidido destruir a cidade. Mas havia uma família, né? A família de Ló, que Deus não queria destruir, porque existia graça e bondade no coração deles. E Deus precisava tirar eles do meio daquela sujeira, do meio daquela imundícia, porque eles estavam sendo contaminados pelos outros, entende? Então, muitas vezes a gente precisa, e essa mensagem é muito válida para o último dia do ano, né? A gente precisa avaliar o lugar onde a gente está. Porque às vezes o lugar onde nós estamos está nos adoecendo. O lugar onde você está hoje, seus relacionamentos, seu convívio social, seu convívio até familiar, né, com seus parentes, é um lugar que te evolui, que te ajuda a crescer, né, que te aproxima do propósito de Deus para a sua vida? Ou é um lugar que te rouba de você mesmo, te rouba da promessa de Deus para sua vida? Um lugar onde você precisa se doar e dedicar aos outros e se sente sugada. A gente precisa ter muito cuidado com isso, principalmente na jornada de tentante, né? Uma coisa que é muito válida é aprender a dizer não, né? E não para tudo. Não quero ir, não vou fazer, porque muitas vezes a gente se sacrifica, né, em prol do outro e deixa de fazer o que realmente é válido para nós. A jornada de tentante é uma jornada individual, é uma jornada única, é sua. Quem vai engravidar é você. Então, se você está num ambiente que te adoece, que te suga, que não te faz bem, é óbvio que não vai fazer bem para a sua jornada e nem para o seu bebê. Você precisa estar com pessoas que te desejem bem, que te queiram bem. Independente das pessoas saberem ou não pelo que você está passando, que você está na sua preparação, que você está trilhando o seu caminho, você precisa estar em lugares que realmente sejam de crescimento e que te aproximem da palavra do Senhor e daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Para receber o milagre, não é mesmo? E aí, quando diz assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Disse Jesus, para nos lembrar da mulher de Ló. Mas o que devemos lembrar sobre ela? Porque a Bíblia relata muito mais sobre o marido, né? Você viu até agora, falou muito pouco sobre ela. Um dos aspectos é a consequência da desobediência. Podemos encontrar a explicação em Gênesis 19, 17 e Gênesis 24, 26. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida e não olhes para trás. É o anjo falando para Ló e para a família dele. Livra-te, salva a tua vida e não olhe para trás. Nem pares, foge para o monte para que não pereça. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e os moradores da cidade e os que nascia na terra. E a mulher de Ló, e tem até músicas, né, que falam sobre isso, olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. A mulher de Ló já estava bem distante de Gomorra, com seu marido e suas filhas, quando se lembrou do que estava deixando para trás e virou-se em direção à cidade. Ela desobedeceu à advertência dos anjos. Os desejos egoístas e a sua incredulidade roubaram-lhe a razão e ela pagou com sua desobediência pela sua própria vida. Olha só o quanto estar em um ambiente que nos adoece é perigoso, né? Ela, por mais que ela fosse escolhida por Deus, por mais que ela estivesse, né,
casada com uma família bonita, próspera, mas ainda assim ela se sentiu frustrada por ter que fugir e deixar o que eles tinham para trás. Então ela não se conteve e num impulso de voltar, vamos dizer assim, ela acabou pagando pelo preço da desobediência com a própria vida. Às vezes você sabe que o lugar que você está não é para você, né? Muitas vezes até trazendo para uma relação, para um relacionamento, por exemplo. Às vezes a gente está há anos tentando engravidar, em pé de guerra aí dentro do lar, né? E o positivo não vem e a gente não... eu recebo, né, relatos. Não compreende. Mas a gente precisa estar em um ambiente que seja sadio e que nos aproxime do Senhor, né? Enquanto a gente estiver em locais que nos adoecem, que nos sugam, dificilmente a gente vai conseguir compreender até, né, os propósitos de Deus para nossa vida, quanto mais viver, né? Então é importante. E para encerrar diz assim: certamente as filhas na família de Ló sabiam da atitude de sua mãe. Elas perceberam que a mãe não acreditava naquilo que os anjos e o seu marido haviam dito que aconteceria. As duas filhas presenciaram a desobediência da mãe e testemunharam a trágica consequência. Hoje também alguém está observando nossas ações e atitudes. Devemos viver nossas vidas em pleno cuidado e bom testemunho. Deus abençoou o seu lar com bens materiais, casa agradável, boa família, uma vida feliz e segura? É uma pergunta, né? Deus abençoou o seu lar com bens materiais, uma casa agradável, uma boa família, uma vida feliz e segura? Você estaria disposta a obedecer a Deus se Ele lhe pedisse para partir, deixando o conforto do seu lar? Estaria disposta a desistir de tudo se fosse lhe pedido por Deus? Essa também é uma advertência que nos é dada hoje, né? E aí, pergunta aqui o quanto a gente está disposta a, de fato, seguir os conselhos do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor nos abençoe, a gente ora por isso, né? Mas não nos coloca à disposição do Senhor para, de fato, compreender a vontade dele para a nossa vida. Então, o que a mulher de Ló nos ensina hoje é que a obediência ao Senhor inclui sacrifício, inclui que a gente realmente se doe ao Senhor e que a gente cumpra, de fato, os desejos, né, do Senhor sobre a nossa vida. Não pode ser uma fé morna, né? Não pode ser uma dedicação superficial. Deus quer que a gente realmente, de fato, cumpra os desejos dele sobre a nossa vida. E na jornada de tentante, é muito importante que a gente prepare não só o nosso corpo, mas também as nossas emoções e a nossa... nossa espiritualidade, né? Que nós estejamos firmados na palavra do Senhor. Porque quanto mais nós estivermos conectados com Deus, mais leve vai ser a jornada e o processo. Porque ao invés de a gente ficar perguntando por que de Deus está fazendo aquilo ou permitindo aquilo, a gente consegue compreender a vontade do Senhor sobre a nossa vida, consegue obedecer quando o Senhor nos direciona e nos guia, né, dentro da sua vontade. E às vezes, olhando para a minha jornada de tentante, não é que você precisa ficar esperando porque Deus está demorando, e eu vejo vocês, muitas falando isso, né, porque Deus está demorando.
Na minha jornada de tentante, eu fui conduzindo o processo a maneira que ele vinha vindo, né? A maneira que as coisas iam, as demandas iam surgindo. E a cada etapa eu me lembro muito bem de colocar nas mãos do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, abençoa. Senhor, se for para dar certo, abençoa. Senhor, se não for para ser assim, então, às vezes a gente ora e não sai do lugar, a gente fica esperando, né, a vontade do Senhor. E na verdade a vida vai continuando, a vida não para, né, para que você engravide. Então é muito importante avaliar o lugar que você está hoje, as circunstâncias que você está hoje, porque se as pessoas que estão ao seu redor não te acrescentam, não te valorizam, não afaste-se, vá viver sua jornada, se recolha, né? Ouça a voz do Senhor para sua vida. Então, esse é o meu desejo para esse último dia do ano, né? Que você esteja rodeada de pessoas que te façam crescer, evoluir, caminhar com o Senhor, né? E que os nãos necessários sejam dados para que você viva a sua jornada de acordo com a vontade do Senhor para sua vida. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença nesta manhã para te louvar e agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer pelo ano, Senhor Deus, que está se encerrando, por tudo aquilo que o Senhor permitiu e fez nas nossas vidas neste ano, Pai. Nos perdoa pelos nossos pecados, pela desobediência, por muitas vezes acreditar que podemos fazer por nós mesmos, Senhor Deus. Nos conduz, ó Pai, no encerramento deste ano, que seja um dia agradável, um dia de paz e de bem, Senhor Deus, com aquele que nós convivemos, ó Pai. Esteja nos abençoando na entrada de um novo ano, Pai. Que 2023 seja um ano muito fértil nas nossas vidas, em todos os sentidos, ó Pai. Que a nossa vida prospere e se multiplique para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor faça a sua vontade e o seu querer sobre cada uma de nós. Nos abençoa, Senhor Deus, que cada desejo dos corações que serão, ó Pai, feitos essa noite, na hora em que o relógio der meia-noite, sejam atendidos segundo a Tua vontade para os nossos corações, para as nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoado seja o último dia de 2022. Aproveite com as pessoas que te fazem bem, que te preenchem, que te enchem de energia. Não permita que os sugadores tirem de você a vida que é o dom maravilhoso que o Senhor te deu, né? E que através de você fluam rios de água viva. Deus abençoe seu dia, sua vida. Beijo, 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 beijo. Gratidão, gratidão, gratidão.